Bom dia, Cristina. Bom dia, Dulce. Tudo bom? Bom dia, pessoal! Essa hora da madrugada. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Olhos Oi, inchados. Vamos lá, né? Bom dia, Marcelo. bom dia. Pois é. Tô doida para aprender a pedir e receber. Na verdade, já Bora tô lá. já aprendi. Já aprendeu, né? Vamos lá. Vai lá. Eita, que não abriu o livro! Achei que tivesse aberto, não abri. Você tá com ele aberto aí? Bom, quer que eu comece? Começa. Então vamos lá. Página 14. Abraham tem explicado que eles não sussurram em meus ouvidos palavras que depois repito para outras pessoas, mas que oferecem blocos de pensamento, como sinais de rádio que recebo em um nível inconsciente. Em seguida, traduzo esses blocos de pensamentos para as palavras para a palavra física equivalente. Ouço as palavras à medida que são faladas através de mim, mas durante o processo de tradução não tenho consciência do que está chegando, nem tempo para lembrar o que já chegou. Abraham explicou que eles vinham me oferecendo esses blocos de pensamentos há algum tempo. Mas como eu estava tentando seguir rigorosamente as instruções de Theo, quando sua mente dispersar, e isso vai acontecer, libere o pensamento e concentre-se apenas na respiração. Quando um desses pensamentos começava, eu o liberava o mais rápido possível para voltar a me concentrar na respiração. Acho que a única forma pela qual eles conseguiram se fazer entender foi desenhando letras no ar com o meu nariz. Abraham diz que aquela sensação maravilhosa que passou como uma onda pelo meu corpo, quando eu percebi que estava formando palavras, era a alegria que eles sentiram quando eu reconheci nossa conexão consciente. Nosso processo de comunicação se desenvolveu rapidamente durante as semanas seguintes. O processo Eu queria comentar, Cris. no ar com o nariz era muito lento, mas Jerry estava tão entusiasmado com essa fonte de informações, clara e viável, que frequentemente me acordava no meio da noite para fazer perguntas a Abraham. Então, uma noite, quando estávamos na cama assistindo a televisão, uma sensação muito forte começou a mover meus braços e meus dedos, e minha mão começou a tamborilar no peito de Jerry. Como minha mão continuava a tamborilar, senti um impulso muito forte de ir até a máquina de escrever. Ao colocar os dedos sobre o teclado, eles começaram a se mover rapidamente pelas teclas, como se alguém estivesse tentando localizar cada letra. Então, meus dedos começaram a digitar cada letra, cada número, repetidamente, e as palavras começaram a tomar forma no papel. Eu sou Abraham, eu sou guia espiritual. Sou seu guia espiritual. Estou aqui para trabalhar com você. Eu amo você. Vocês vamos escrever um livro juntos. Descobrimos que eu podia Cris, colocar eu as. quero comentar. Tá, Eu quero comentar, porque, de fato, essa comunicação, ela não se dá da forma como a gente imagina, né? Sei lá, eu imagino que vai aparecer alguém, eu vou ouvir como estou ouvindo a Cristina aqui. Não, existem tantas maneiras, né? Você pode ouvir dentro da sua cabeça, como se fosse uma voz da sua mente. Você pode ouvir como se fosse alguém que você conhece falando para você alguma coisa. Você pode sonhar, pode ser de tantas maneiras. É por isso que a gente não pode definir e concluir nada. Ela está contando como foi com ela, mas com cada pessoa é de uma maneira. E assim, tá tudo bem, né? Porque é a nossa maneira
de captar no corpo, porque pensa, a gente está em dimensões diferentes, né? O corpo está numa dimensão, você tem que captar com o seu cérebro. Você tem que codificar essa mensagem com o seu cérebro para você entender. Porque, de verdade, como ser espiritual, a gente entende. Mas até a gente codificar com o cérebro, cada um tem uma maneira. E, e assim, a história mostra, né, que houveram várias maneiras de comunicação. A Bíblia está cheia de histórias de comunicação de seres espirituais com pessoas encarnadas. Uhum. Tudo bem Verdade. que chamam essas pessoas de anjos ou demônios. Mas o que é que nós somos? Nós somos isso, anjos e demônios ao mesmo tempo, né? Então, dependendo do que a gente vem para trazer, a gente assume um papel ou outro. O que é que você está levando? Que tipo de semente você está semeando? É isso que te diferencia. É isso que vai dizer qual papel você está assumindo nesse momento. Verdade. Mas, assim, de verdade, essa comunicação ela é contínua conosco. Nosso anjo da guarda, né? As pessoas que gostam da gente, que estão perto da gente, elas estão em contínua comunicação conosco. Mas ela não tem uma forma e estrutura. Cristina, você que está aí nessa lida diária aí, como é que você percebe isso, essa comunicação? Não, então, isso que eu ia comentar aqui, né? Tipo, muitas vezes a gente acaba tendo uma ideia de que essa comunicação ela virá como essas histórias que a gente escuta, né? E a gente acaba esquecendo ou não levando em consideração que cada pessoa, cada indivíduo, cada alma tem uma programação, né? Tem um combinado que veio ser cumprido aqui. Então, como ontem a gente falava desses seres que nos amam incondicionalmente, que estão ali torcendo por nós o tempo todo. Então, assim, à medida em que você se abre para esse entendimento, né, se permite, você vai acessando uma comunicação mais estreita, que pode ser não de ouvir, né, mas pode ser um sentir, né, aquilo que você sente lá no fundo do teu coração, aquilo que você tá ali, ó, sabe, tipo, meu, não faz isso, não vai por ali, eu não falo com tal pessoa. Você entende? Só que se você, quanto mais você estiver na predisposição de acessar, você vai entender a forma como essa comunicação se dá. Tem pessoas que têm essa clareaudiência muito desperta, elas escutam vozes, né? Escutam vozes. Tem pessoas que veem, tem pessoas que sentem arrepio, tem pessoas que não sentem nada, só sente uma intuição, um insight. Então, assim, não despreze. Né? A gente só vai entender a maneira como essa comunicação se dá com a gente quando a gente se permite realmente expandir os nossos sentidos, né? E E eu acessar. diria, eu diria que no fundo a gente nunca tem uma certeza absoluta. A gente Sim. sempre vai ficar imaginando, será que eu estou imaginando coisa? Será que isso é coisa da minha cabeça? Você sente isso? Uhum. Só que É tem hora que é verdade. muito evidente, que vem coisas assim que não é seu, não é seu, você sabe que não é. E ainda assim vem a dúvida, né? Mas assim, tá tudo certo. É só você não invalidar nada. Verdade. E nesse sentido de não invalidar, quanto mais você valida, seja seu ou seja de alguém, né? Mais vem, mais vem. Porque aí, na realidade, você está reconhecendo, né? Então, assim, você vai estabelecendo um laço de confiança e de, tipo assim, não, a pessoa está me ouvindo, né? Então, assim, você fala, você escuta, então fica mais fácil. E é muito gostoso. É, é. Então eu queria comentar isso porque tem muita gente que de fato passa por isso, mas invalida ou acha que é loucura ou acha que é coisa da cabeça. Eu muitas vezes eu me pego falando comigo, tipo assim, Dulce,
que é que você está fazendo? Por que você ainda não fez? Por quê? Sabe? Eu falo, epa, tá bom, já tô Eu indo, tá também. bom. Também tenho dessas manias, viu, Du? Ainda, tipo assim, os meninos ficam aqui, mãe, está falando comigo ou você está falando com você mesmo? Eu estou falando comigo mesmo. Eu estou falando comigo mesmo. Pois é, mas assim, o quanto essas vozes que estão ali, né, nos cutucando, nos chamando a atenção, são as nossas vozes, né? Não são de pessoas que estão falando assim, opa, você já está atrasada, né? Você veio para fazer coisas e ainda não fez, vamos lá, vamos. Eu É assim sinto mesmo. isso, eu percebo isso. E uma coisa que eu queria compartilhar, né? Desde muito cedo, mesmo quando eu não acreditava em nada disso, eu invalidava tudo isso, né? Eu sinto uma presença, uma proteção muito grande. Sinto. Mas eu sinto num grau assim, que um dia uma amiga minha falou assim: oh, você tá a um passo de ficar louca. Porque eu sentia e eu, sabe, percebia aquela presença como se eu tivesse sendo vigiada o tempo todo. E aquilo me incomodava, eu achava que era pessoas, né? Assim, pessoas que a gente pode ver, né, e tocar. E, e não era. Essa proteção ela é muito real para todo mundo. A gente só não pode invalidar isso, né? E Verdade. é isso. E Você por eu não quer. invalidar, em muitos momentos, né, eu pude ter a grata surpresa, assim, de passar por situações muito difíceis, assim, que outras pessoas falaram assim, nossa, e agora? Ferrou. E eu passar, assim, totalmente ilesa, totalmente tranquila, sabe? E hoje eu lembro, assim, com muita gratidão por ter essa certeza de que eu estava sendo ali cuidada, protegida. É muito legal, né? Muito Vai lá. legal. Eu também tenho uma percepção muito forte, assim, também, dessa proteção. Ai, gente, E agora eu tô com um problema. Eu tô com o livro já todo marcado de uma outra leitura que eu fiz. Sabe? Como é que eu vou fazer? ó, a gente está em Descobrimos, página 15. Descobrimos que eu podia colocar as mãos. Achou? Uhum, achei. Então tá. Você vai? Quer que eu vou? Eu vou um pouquinho. Sossegar a língua. Descobrimos que eu podia colocar as mãos no teclado e relaxar, da mesma forma como fazia durante a meditação, e que assim Abraham, a quem de agora em diante passaremos a nos referir como eles, podia responder qualquer pergunta que Jerry quisesse fazer. Foi uma experiência impressionante. Eles eram tão inteligentes, tão adoráveis e sempre tão disponíveis. Estavam lá a todas as horas do dia ou da noite para conversar conosco sobre qualquer assunto que quiséssemos abordar. Uma tarde, quando passávamos por uma autoestrada de Fênix, fui invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço. Cris, vai que eu vou espirrar. Eu acho que a Dulce quer espirrar. Eu vou continuar. Quer que eu continue? Quero! Eu achei que você tivesse entendido. Não. Nossa Senhora. Vamos lá. Uma tarde, quando passávamos por uma alta estrada de Fênix, fui invadida por uma sensação na boca, no queixo e no pescoço, como se estivesse com vontade de bocejar. Foi um impulso tão forte que não consegui reprimir. Estávamos fazendo uma curva entre dois caminhões e parecia que ambos estavam invadindo a linha entre as faixas ao mesmo tempo. Lembro que cheguei a pensar que eles iam bater em nosso carro. Nesse momento, as primeiras palavras
que Abraham falou pela minha boca e romperam. Pegue a próxima saída. Saímos da autoestrada, paramos embaixo de um viaduto e Jerry e Abraham conversaram durante horas. Meus olhos estavam totalmente fechados e à medida que Abraham respondia à torrente de perguntas de Jerry, minha cabeça se movia para cima e para baixo de forma rítmica. Como essa coisa maravilhosa aconteceu comigo? Às vezes, quando penso nisso, mal posso acreditar. Parece história de contos de fadas. Como fazer um pedido ao esfregar a lâmpada mágica? Outras vezes, parece que é a experiência mais natural e lógica do mundo. Raramente, mal consigo me lembrar de como era a nossa vida antes de Abraham. Com poucas exceções, tenho sido feliz. Tive uma infância maravilhosa, sem maiores traumas, vivendo com 2 irmãs e pais gentis e amorosos. Como mencionei antes, Jerry e eu compartilhávamos de um casamento harmonioso havia 4 anos, e eu me sentia feliz como nunca. Não me descreveria como uma pessoa com a mente repleta de perguntas não respondidas. Na verdade, eu não tinha muitas perguntas a fazer e nenhuma opinião formada sobre qualquer assunto. Jerry, por sua vez, estava cheio de questões empolgantes. Era um leitor voraz, sempre procurando ferramentas e técnicas que pudesse passar adiante para ajudar os outros a viver com mais alegria. Nunca conheci alguém que quisesse mais ajudar as pessoas a serem bem-sucedidas na vida. Abraham explicou que a razão pela qual Jerry e eu somos a combinação perfeita para fazer esse trabalho é que a ânsia de saber de Jerry convoca Abraham, enquanto a ausência de opiniões ou de temor faz de mim uma boa receptora para as informações que Jerry solicita. Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza de seu oferecimento logo nos primeiros contatos. E o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que Jerry. No começo, aqui, ó, no começo de nossas interações, você quer falar alguma coisa, Du? Não? Eu só fico muito encantada com isso. Você vê que a falta de pontos de vista, não é falta de opinião, falta de pontos de vista, né? Falta de opiniões congeladas ali, né? Definidas, né? Cristalizadas, é que faz a gente ser um canal das melhores mensagens, né? Então, quando a gente tem muitos pontos de vista, o quanto a gente não contamina essas mensagens com os nossos pontos de vista, até mesmo de bloquear, né, essas mensagens. Verdade. Ó, cadê? Jerry entendeu a profundidade da sabedoria de Abraham e a pureza do seu oferecimento logo nos primeiros contatos, e o entusiasmo que sentiu persiste até hoje. Ninguém gosta mais das mensagens de Abraham do que o Jerry. No começo das nossas interações com Abraham, não entendíamos direito o que estava acontecendo e não tínhamos um meio preciso de saber com quem Jerry estava conversando. Ainda assim, era emocionante, incrível, sublime e misterioso. Parecia uma coisa tão estranha que eu tinha certeza de que a maioria das pessoas não entenderia. Provavelmente nem iria querer entender. Por isso, fiz Jerry prometer que não contaria a ninguém nosso segredo surpreendente. É óbvio que Jerry não manteve a promessa, mas não lamento por isso. Nós dois adoramos estar em uma sala cheia de gente querendo fazer perguntas a Abraham. O que geralmente ouvimos das pessoas que encontram Abraham através dos nossos livros, vídeos, fitas cassete, seminários ou pelo site é: obrigado por me ajudar a lembrar o que de alguma forma eu sempre soube. E isso me ajudou. E a outra frase que eles escutam, né, com frequência, isso me ajudou a juntar as peças do quebra-cabeça que fui reunindo durante a vida. Agora tudo faz sentido. Eles
Eu quero comentar. É o nosso saber nato. Ele vai falar disso mais para frente, mas assim, o Axis traz isso, né, para gente. O quanto a gente já sabe, a gente fica invalidando o nosso saber. O quanto a gente invalida as coisas que a gente de fato sabe. E assim, de verdade, pensa em todas as coisas que deu errado na sua vida. Olhando hoje para trás, quando é que você soube que ia dar errado? Quando deu errado ou lá no começo? Antes de... Lá no começo. Exatamente. Se você olhar para trás, para tudo que deu assim, deu caca, você vai lembrar que você teve essa sensação de que ia dar na água, que ia dar errado lá antes de você, sabe? Antes de você assumir o compromisso, antes de você ir lá e fazer, antes de você tentar. Então, a gente sabe de muitas coisas. Por que a gente invalida? Por causa dos nossos pontos de vista. Uhum. Então, ele traz isso de uma maneira muito clara. E ele fala o seguinte: vocês esqueceram quem vocês são. E isso da gente esquecer quem nós somos é essa nossa identificação com o corpo e com o ego, que eu falo tanto, né? Essa identificação com o corpo e com o ego faz a gente esquecer de quem nós somos. Seres divinos, seres poderosíssimos. E aí, de seres poderosíssimos, a gente fica vivendo aqui como pobres coitados. Igual como se fosse aquele artista de cinema trilhardário, saudável, que foi fazer um papel, né, de mendigo doente, abandonado, né? E de repente bateu a cabeça, esqueceu quem era e ficou se identificando com o personagem, achando que é o que ele era, um pobre, coitado, abandonado, né? E assim, com 5 milhões lá na conta da Suíça, né? Com uma família maravilhosa, com uma saúde impecável. Mas, de verdade, ele não lembrava. Ele se identificava com o personagem. E é isso que a gente faz. A gente vem aqui para viver um personagem. De repente, a gente bate a cabeça e esquece de quem nós somos. E fica se identificando com esse personagem, com essa vítima. Porque, de fato, a gente vem aqui para viver experiências. E várias dessas experiências são dificuldades. Porque essas dificuldades nos ensinam de maneira incrível também, né? É uma forma pedagógica incrível. E o quanto a gente sabe do resultado das coisas antes de acontecer, o quanto a gente sabe de nós e tal, e a gente invalida, porque a gente fica, como diz Joseph Murphy, né, nos livros que a gente já leu, fica enganado pela tirania dos nossos sentidos. Não, mas não é isso que eu estou vendo. Não é isso que eu estou ouvindo. Não é isso que eu estou percebendo, né? Então, eu não sou milionário, porque eu não estou vendo os milhões. Peraí, eu não estou vendo. Cadê a minha família? Cadê? E, de fato, a gente ficar querendo ver para crer, a gente só vai criar mais do que o que a gente vê, do que a gente vê, do que a gente ouve, do que a gente percebe. Vamos sair dessa tirania dos sentidos físicos e vamos começar a ir para quem nós somos, para a nossa essência. A nossa essência sabe. A nossa essência percebe muito além dos sentidos. Né? É o espaço onde a gente sabe que sabe, né? São as faculdades espirituais. Ser, saber, perceber. Como que é, Cristina? Vai lá. Ser, saber, perceber, receber. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar. Ser, saber, fazer, perceber e receber. Ser, você sabe que sabe, você faz, você percebe e você recebe. Não, é ser, de ser, né? De saber que se tudo for tirado de você, seu corpo, sua mente, suas lembranças, você só vai saber que é. Você é, eu sou. Né? Então, é o ser, saber que você sabe, você carrega todas as memórias. Perceber e receber. Perceber e receber.
Então, Porque quando a gente fala assim, ó, o perceber, ele é mais potente, mais abrangente do que o saber, do que o ser. Você percebe, você sabe, você já sabe aquilo, você percebe, você não precisa ver, você não precisa. Tá aqui, ó, você saca, cara. É muito. E é treinável, né? São faculdades assim que a gente já é nosso, é só tomar posse, expandir, não duvidar, não duvidar, né? Tipo, aí a gente parece que se contradiz, mas não é. Você fala, questione tudo, sim, questione, mas questionar é diferente de duvidar, né? E não se invalide. Você está percebendo. Então, por que que você tem que, é assim mesmo? Você está percebendo, teu corpo está dizendo, sabe, tua aura, toda a tua expansão está te dizendo isso. o campo, nosso campo, eu percebo que esse que eles falam, né, de expandir e contrair, é o campo eletromagnético. Ele contrai, ele te deixa apertado, ou ele expande, te deixa mais leve. Então é a energia, você percebe a energia das coisas antes de acontecerem, às vezes. Mas, assim, de fato, eu acredito que a gente sabe, porque não apenas, não apenas porque por causa da energia. Eu acho que a gente sabe porque a gente sabe o que a gente veio para viver aqui. Né? A gente não lembra, mas a gente sabe, o nosso ser infinito sabe, a nossa essência sabe. E quando a gente vai para esse saber do ser, aí a gente tem menos chance de errar, né? De se frustrar, de. Então é isso. Vamos lá. Você quer, Quero. continua. Eu quero ler um Então, pouco. Peraí que eu não sei onde parou. e eles, Abraham, Eles, Abraham, não parecem interessados em prever nosso futuro, como qualquer ser, qualquer entidade séria, tá? Como faria uma cartomante, embora eu acredite que saibam o que nos aguarda. Em vez disso, são professores que nos guiam de onde estamos para onde queremos estar. Eles nos explicaram que o trabalho não consiste em decidir o que devemos fazer, mas em ajudar-nos a obter o que desejamos. Nas palavras de Abraham, Abraham não pretende guiar uma pessoa para perto ou para longe de nada. Queremos que vocês tomem as decisões sobre os seus desejos. Nosso único desejo é que vocês descubram a forma de realizar os seus desejos. Gente, grifa isso, porque, de fato, o que acontece quando nós estamos lidando com pessoas sérias? Pessoas são pessoas, tá? Pessoas como nós, só não tem esse veículo finito do corpo. As pessoas sérias, elas seguem as leis. E a lei, como a Cristina bem lembrou ontem, é o quê? Não interfira no livre-arbítrio de ninguém. Só que há quem não faça isso, que são os que não seguem a lei. Então, presta atenção. Então, mas fala, Cris, fala. eu só queria trazer aqui, até para a gente crescer no debate, na conversa e expandir, né? Fazer essa troca. O que acontece? Por um tempo, você é espírita, assim, tem uma base espírita também, né? Assim, de estudo e tudo mais. Eu Mais de também 20 anos estudei. de estudo. Oi? Mais de 20 anos de estudo. Então, eu também estudei um pouco, não estudei tanto, não, estudei um pouco menos. E lá onde eu aprendi, né, o que eu aprendi, assim, o conhecimento que eu trago da doutrina espírita, essa comunicação, o que eu quero trazer é que, assim, gente, o processo de comunicação, ele existe, é algo que está aí, é acessível, é para Natural. é natural, você vai trabalhando as suas faculdades, você vai crescendo, você vai expandindo, você vai percebendo, você vai sabendo. Só que uma coisa que eu quero trazer muito, para mim é importante, né, refrisar isso,
é tudo uma questão de percepção e de você sacar o quanto que você tá ali na sua índole, né? Por quê? Lembra que a Dulce falou que, tipo assim, ó, os espíritos bons, eles obedecem à lei, de não interferir no livre-arbítrio, né? Na verdade, querem o bem. Então, como que você vai, como que você saca que você vai se sintonizar com uma galera de uma frequência alta ou uma galera de frequência baixa? Olha para dentro, olha os teus pensamentos, olha a tua vibração. Então, à medida que a gente vem evoluindo aí nos livros, na leitura dos livros, e tudo isso faz parte de um autoconhecimento, lembra, a gente é um misto de sombra e luz. A gente está aqui em expansão, experienciando a vida, né? Experimentando tudo, experimentando os nossos sentimentos, as nossas reações a cada momento, porque a gente pensa assim, nossa, li mais um livro e agora eu já acessei tantos conhecimentos e agora, uau, eu estou imune, ou então eu estou, passei de ano, né, digamos assim, e de repente alguém fecha o teu carro e em vez de você mandar para, né, para a luz do Criador, você quer agarrar no pescoço da pessoa. Então, quer dizer, Vai o para a quanto luz do realmente, Criador! quanto que realmente a gente cresceu, né? O quanto que a gente amadureceu. E de verdade, né? E você manda para a luz do Criador, né? Qual é o sentimento que está ali, né? Adorei. Para a luz do Criador. Manda, mesmo com esse sentimento, manda para a luz do Criador, que é melhor do que mandar para outro lugar, né? Mas é bom a gente analisar isso, porque de verdade, por que eu quero trazer isso? Porque eu entendo que as comunicações de lá para cá, o telefone toca de lá para cá, né? E a gente vai percebendo, só que tenha, tenhamos bom senso, né? Para que a gente tenha entendimento da qualidade do que vem. Porque muita gente fala muita coisa bonita e não necessariamente é de verdade. É um espírito ali, caminhante da luz, que está ali. Então, vamos ficar atento a isso, né? Porque senão, de repente. E assim, é complicado, porque eu não quero invalidar, eu acho que assim, o teu acesso a Deus, ele é linha direta, você entendeu? A Deus, a Jesus, a todos esses espíritos iluminados que a gente tem. Só que de verdade, vamos ver você está entendendo do que eu quero dizer? Eu não estou conseguindo achar as palavras para dizer. Tipo assim, toma cuidado para não sair falando com todo mundo, achando que está falando com a própria Madre Teresa de Calcutá, ou Jesus Cristo encarnado, ou Ananda, ou sei lá, você entendeu? Fala, nossa, só que. É porque é o seguinte, são pessoas como nós. São pessoas como nós. E muitos passam por bons e não são. Só que Sim, você sabe, no fundo você sabe. Sabe aquela voz que vem, aquela pessoa que vem, sabe, travestida de ovelha, falando tudo que você quer ouvir, mas que dá aquela pontadinha no coração e você fala assim, não sei, tem alguma coisa nessa pessoa que não sei, tem alguma coisa estranha que eu não sei, não gosto. Tem alguma coisa que eu não gosto nessa pessoa. É mais ou exato. menos isso, você vai saber. Exatamente isso. Então, e outra coisa, nós somos avisados, né? Cuidado, cuidado, né? Porque da mesma forma que a gente ouve, o nosso anjo da guarda está sempre atento, né? E se a gente valida as coisas que ele nos fala, se a gente ouve, se a gente, né? Ele está sempre nos alertando dos perigos, dos riscos. Mas assim, de verdade, às vezes nós temos que passar por coisas. E aí vai o seu saber, o seu perceber, né? E não invalida isso. É energético. É energético. Tanto é que no mundo espiritual, quando nós estamos todos espíritos, a sua comunicação é visual e telepática. Você vê o que a pessoa é. Ela não tem uma máscara do corpo. Uhum. Então você não tem como esconder o que você pensa. Sabe, igual aqui a gente pensa e o outro não. Claro que percebe, né? A gente Uhum. percebe o que o outro está pensando, mas de verdade você não sabe exatamente.
porque essa questão telepática ainda é muito pouco trabalhada. E a gente tem essa armadura do corpo que esconde quem nós somos, de verdade, né? Verdade. Espiritualmente não tem isso. Então, você é e você mostra o que você é, a sua essência, né? Então, se a sua essência não é muito boa, primeira coisa que você vai querer é não estar com os bons, porque você sente vergonha. É por isso que é vibração, né? Você vai estar com os seus, com os iguais, né? Você normalmente está com os iguais, por quê? Primeiro por isso. Primeiro porque você vibra igual. Segundo, por frequência, né? E segundo, porque você se incomoda com a diferença muito grande. Igual aqui. Aqui também a gente às vezes se incomoda. Às vezes a pessoa é tão pura, tão iluminada que você fala assim, não dá. Não dá para mim. Não posso falar uma coisa errada. Não posso nada. Ah, não quero mais. Ou então a pessoa é tão, a frequência tão baixa, que você fala, não dá também. Já passei disso. Então, você não casa, sabe, a frequência. Então, é isso. Então, vai pela frequência que você... e pela vibração. Você sente a vibração do outro. Mas começa a perceber, sabe? Tira um pouco dessa casca. A gente tem muita casca. Você percebe isso? A gente precisa tirar um pouco dessa casca dos pontos de vista. São as cascas dos pontos de vista que faz a gente não enxergar o que a gente sabe, não acessar o que a gente sabe, não acessar as nossas percepções de verdade, invalidar. Então, essa casca de pontos de vista, de achar que sabe a verdade. Poxa, se soubesse a verdade. A gente nem se conhece. Como é que você vai saber a verdade? Sabe verdade coisa nenhuma? Então, a gente precisa se educar para isso. Se educar. E mais importante do que reconhecer o outro é reconhecer a si mesmo, como diz a Cristina. Começa a reconhecer a sua vibração. Entendeu? Porque se você está acessando esses espaços aí de ficar puxando para você esses serzinhos, né, de vibração baixa, é porque você também está vibrando baixo. Exatamente. Só por isso. Exatamente. Né? E assim, né, a gente... foi no livro do Napoleão Hill, né, que ele fala que a única coisa que a gente tem controle é o nosso pensamento. Então, analisa de verdade seus pensamentos, né? E assim, direto, cara, direto, isso acontece comigo o tempo todo. Eu fui levar as crianças na escola, passei no médico, chegando na porta de casa, falei assim, nossa, o que é isso? Que pensamento é esse, sabe assim? Para, Cristina, te para com isso agora. E é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Você tem que ficar atento o tempo todo, você entendeu? Não é isso que eu quero. Então, demite, né? Como disse a Dulce outro dia. Demite isso da sua vida. É isso que eu quero, não quero. Não aceito, não reconheço. Não quero. Beleza? Continua ou continua? Eu continuo mais um pouquinho, vamos lá. O comentário que mais me agradou sobre Abraham veio de um adolescente que tinha acabado de ouvir uma gravação na qual Abraham abordava algumas questões levantadas por outros adolescentes. O garoto disse: no início, eu não acreditei que Abraham estava falando através da Esther. Mas quando eu escutei a fita e ouvi as respostas às perguntas que fizemos, soube que Abraham era real, porque não havia qualquer julgamento. Não acredito que alguém pudesse ser tão sábio e justo. Para mim, essa caminhada com Abraham tem sido tão maravilhosa que não encontro palavras para exprimir a minha alegria. Adoro a sensação de bem-estar que alcancei com o que aprendi com eles. Adoro o modo como sua orientação gentil me dá a sensação de ser capaz. Adoro ver a vida de tantos amigos queridos e novos amigos melhorar com a aplicação dos ensinamentos de Abraham.
Adoro ter esses seres brilhantes e amorosos aparecendo subitamente em minha mente quando os chamo, sempre prontos e disponíveis para auxiliar em nossa busca de entendimento. E é assim com você também, tá? Não é só com a Esther Hicks. Não, com você também. Você está querendo uma orientação? Pede. Quero uma orientação sobre isso. Né? Preciso de uma orientação sobre isso. Eu quero acessar uma consciência mais elevada sobre tal assunto. É só pedir. No princípio do nosso trabalho, os participantes de nosso seminário e palestras queriam que explicássemos o nosso relacionamento com Abraham. Como aconteceu o encontro de vocês com Abraham? Como vocês mantêm o relacionamento com eles? Por que eles escolheram vocês? Como é ser porta-voz de uma sabedoria tão profunda? Por isso, Jerry e eu reservamos alguns minutos no início de cada palestra ou entrevista na TV ou no rádio para tentar satisfazer ao máximo a curiosidade do público. Depois de algum tempo, resolvemos gravar e distribuir a fita. Deve ter sido um saco ficar repetindo a mesma história toda vez. Introdução a Abraham, que as pessoas podiam ouvir durante o seu tempo de lazer, explicando detalhes de como nossa experiência com eles começou e evoluiu. Hoje em dia, essa introdução de 74 minutos pode ser baixada gratuitamente no nosso site interativo. Ela explica quem somos e o que fazíamos antes de encontrar Abraham. Gente, eu vou deixar aqui no comentário esse link aqui que ela deixa no livro sobre como você baixa. Provavelmente é em inglês, né? Eu não sei se tem tradução. Então, vocês deem uma olhada. Na verdade, eu não acessei, tá? Então, eu vou deixar aqui, vocês olhem para vocês verem essa história. Ela explica quem somos e o que fazíamos antes de encontrar Abraham. Ambos adoramos conseguir transmitir a mensagem de Abraham às pessoas de uma forma que elas possam entender e utilizar. Esta manhã, Abraham me disse: Esther, sabemos das perguntas que estão sendo emitidas pela consciência coletiva do seu planeta. E através de você, iremos oferecer com alegria as respostas. Relaxe e usufrua o delicioso desdobramento desse livro. Por isso vou relaxar e deixar que Abraham comece a escrever imediatamente esse livro para vocês. Imagino que eles lhes explicarão quem são, mas, sobretudo, tenho certeza de que irão ajudá-los a entender quem vocês são. Desejo que o seu encontro com Abraham seja tão significativo como continua a ser para nós. Com amor, Esther. Então, mas assim, uma coisa que ela não fala aqui, mas que eu acredito que ela deva ter passado, é a questão do preconceito. Porque ainda existe muito preconceito por causa das nossas cascas de pontos de vista. E eu sei que existe porque por muitos anos da minha vida eu fui essa, sabe, de jogar pedra, assim, pedras energéticas, em tudo que ia contra o que eu acreditava. E eu, de verdade, acreditava que esse tipo de coisa não era boa, não era de Deus. E, gente, de verdade, vai a pergunta para você refletir, não precisa me responder, só para você ficar refletindo. O que não é de Deus? O que? Começa a pensar se Deus é o todo. Se tudo está em Deus e se Deus criou todas as coisas, por que não é de Deus? Sabe, são os nossos pontos de vista que criam essa separatividade. Ah, isso é de Deus, isso é do diabo. Mas o próprio diabo respondeu para a gente lá no livro, que a gente acabou de ler,
que tudo tem essas duas coisas, né? O lado luz, Deus, e o lado negativo, sombra, diabo. Nós somos as duas coisas, tudo são as duas coisas, né? A natureza tem os dois lados negativos e positivos no próprio átomo. Então, a gente não tem como separar uma coisa da outra. Mas, assim, olhando para o lado filosófico da coisa, né? Olhando para o que traz as leis do universo, Deus criou todas as coisas e lá na Bíblia está escrito o seguinte: Deus, depois de ter criado todas as coisas, olhou para tudo e viu que era bom. E percebeu que era bom. Então, o que não é bom? Por que Deus percebeu que tudo era bom e a gente percebe que tem coisas que não são boas? Porque a gente vive nessa polaridade, né? Que tudo a gente tem que classificar como bom ou ruim, mas tudo tem o seu porquê, tudo tem a sua pedagogia, tudo vem para nos ensinar, nos fazer evoluir. E assim, por muito tempo, e até muito recentemente, eu ficava olhando para as coisas que eu não concordo como coisas ruins. Mas o quanto nós ainda precisamos dessas coisas para nos evoluir, para nos empurrar para frente. O quanto nós estamos dispostos a evoluir na alegria, na satisfação, no bem-estar. O quanto a gente ainda precisa de coisas terríveis como uma guerra, como a dor e a fome, a doença, para nos empurrar para frente. Então, de verdade, não existe nada fora de Deus. Tudo é de Deus. Tudo, até o que você julga que não é bom. Porque é só o seu ponto de vista. Verdade que não é bom? Deus olhou para isso e disse que era bom. Porque Deus olhou para tudo e disse que era bom. Agora a gente entra no livro propriamente dito, né? Parte 1. Vai lá, Cris. Vai lá. Oi, liguei. Estava achando o botãozinho de ligar o microfone. Parte 1. Coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Capítulo 1. O poder de se sentir bem agora. Nós nos chamamos Abraham e estamos falando com você a partir de uma dimensão não física. Você também é proveniente da dimensão não física e por isso não somos tão diferentes um do outro. Seu mundo físico surgiu da projeção do não físico. Na verdade, você e seu mundo físico são extensões da energia essencial não física. No território não físico, não usamos palavras, porque não necessitamos da linguagem falada. Também não temos língua para falar, nem ouvidos para ouvir. Embora nos comuniquemos perfeitamente uns com os outros, nossa linguagem não física é a da vibração. Em outras palavras, nós irradiamos aquilo que somos através da vibração, e as pessoas que estão na mesma sintonia traduzem o que transmitimos. Isso também acontece no seu mundo físico. Embora a maioria de vocês tenha esquecido que é assim. Abraham é uma família de seres não físicos que se reúnem movidos pela poderosa intenção de lembrar a vocês o que são essas extensões físicas, as leis do universo que governam todas as coisas. Desejamos ajudá-los a lembrar que vocês são extensões da fonte de energia, que são seres amados e abençoados, e que vieram para esta realidade física, espaço-tempo, para criar com alegria. Vamos grifar isso daí, gente? E tatuar isso na mente e no coração, de uma vez por todas? Deixa eu dar um bom dia aqui para o Marcos Eduardo. Bom dia, Marcos. A gente já está aqui quase finalizando. Então, você puxa o cursorzinho lá para o começo e vai ver essa leitura, né? Porque esse livro é demais. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo sempre. Continuando aqui. Oi, amor.
Nós não viemos para cá para criar com dificuldade. Não, é com Nós a alegria. com alegria. Mas presta atenção, é com alegria. E aonde que está a nossa alegria? Será que a gente está se deixando ser tão alegre assim para criar? Será que sem alegria a gente cria? Cria, né? Um monte de coisa interessante. É verdade. Mas então a gente fica tentando criar na dificuldade, indo para aquele emprego que a gente odeia, sabe? Fazendo as coisas com peso, como se estivesse carregando pedra. Será que isso cria coisas boas para a gente? Né? E aonde está a alegria da criação? Aonde está a alegria da gente trazer os nossos desejos à tona com facilidade? Onde que está isso? Uhum. Mas se a gente não se permite ser alegre e a gente veio aqui para criar com alegria, e aí? Então fica a reflexão. Fica a reflexão. O que você está fazendo que está te gerando alegria? Analisa isso. Vamos. Vamos lá. É muita consciência, cara. Todos os que estão concentrados fisicamente têm equivalentes não físicos, sem exceções. Mas a maioria dos seres físicos se tornou tão aturdida pela natureza física de seu planeta que desenvolveu padrões de resistência fortes que impedem a conexão clara com a sua própria fonte. O que queremos com este livro é ajudar quem está pedindo para se lembrar dessa conexão. E é isso, gente. Cara, não, vamos. É Não é muito show. possível, é assim. Olha só o que ele fala aqui. A gente se tornou, a gente se perdeu. A gente se perdeu, a gente veio fazer uma brincadeira na floresta, sabe? E a gente se perdeu sem uma bússola. E a gente se tornou resistente às coisas. E de verdade, as leis do universo são as leis da menor resistência. Né? Se você for ler as leis, existe uma lei, a lei da não resistência. É você ser igual à água, fluida, sabe? Se entra uma pedra no caminho da água, ela não fica brigando com aquela pedra. Ela vai dar a volta na pedra. É o caminho da menor resistência. Não significa sem esforço. É sem resistência. É diferente, entende? Então, a gente fica batalhando com resistência, com peso, sabe? E não é nada disso. Quem tá aí nessa luta, nesse peso, não está criando coisas incríveis. Não está criando a vida excepcional que você merece e veio viver. É por isso que você está olhando para a vida e falando assim, nossa, a vida é só isso. Não, amor, não é só isso. A vida é muito mais do que isso. Só que você tem que se permitir. Baixa as barreiras. Baixa essas barreiras. Sabe? Quebra essa resistência. Você está olhando para o que a gente está falando, cheio de pontos de vista? Começa aí a quebrar sua resistência. Começa aí, começa a olhar para o que a gente está falando. Não precisa acreditar, mas só começa a refletir. Será? Será que essas duas doidas... Engasgou já. Será que essas duas doidas têm alguma razão no que elas estão falando? Pelo menos elas estão felizes, estão rindo. De repente está faltando um pouco de loucura na sua vida. Verdade. Então seja bem-vindo à nossa loucura. Porque, ó, é os loucos que mudam o mundo, tá, gente? E são os loucos que são os melhores. Sim. Então vamos lá. Ó. Embora todos os seres humanos tenham acesso à comunicação clara com o não físico, a maioria não possui consciência disso. A gente acabou de falar isso, gente. E frequentemente, mesmo quando sabem que a conexão é possível, mantêm hábitos de pensamentos que funcionam como um escudo de resistência, impedindo-os de interagir conscientemente. Mas, de vez em quando,
um canal claro de comunicação se abre e somos capazes de transmitir nosso conhecimento por meio de vibrações a alguém que consegue recebê-las e traduzi-las claramente. É o que acontece com Esther. Oferecemos nosso saber por meio de vibrações de uma forma semelhante às ondas de rádio. Esther recebe essas vibrações e as traduz na palavra física equivalente. Podemos afirmar-lhes que não existem palavras físicas capazes de transmitir nossa alegria por poder oferecer-lhes nossa experiência e conhecimento, como o fazemos aqui. Entendemos quanto essas palavras devem soar estranhas nesse momento em que você começa a ler o livro, mas prometemos que quando entender o poder que significa sentir-se bem, aconteça o que acontecer, você possuirá a chave para atingir qualquer estado de ser, de saúde, de riqueza ou de tudo o que deseja. E o Você que só Napoleão ouve. Hill diz? Oi? Napoleão Hill diz, não diz que o estado de riqueza é um estado de ser, você precisa ser antes de ter? Você precisa ser. Então, esse estado de ser é mental, né? Esse estado de ser é consciência. Então, você precisa ter a consciência de ser saudável para ser saudável. Não é quando você é saudável que você tem que ter consciência de saúde. É sempre. Você está doente? Começa a desenvolver a consciência de saúde. Para de olhar para o que você não quer e começa a olhar para o que você quer. Porque aí você vai criar isso. E só uma coisa assim que eu acho legal, gente, para a gente trazer clareza, assim, em relação à saúde, né? Nós somos perfeitos. A nossa saúde é perfeita, o nosso corpo é perfeito. Então a gente acaba fazendo um esforço descomunal para adoecer. Pensa nisso. Você faz todo um desarranjo para o teu corpo ficar doente. Porque o natural dele é estar bem, saudável, com todos os órgãos dele, todos os sistemas dele funcionando perfeitamente. Quando que acontece essa intervenção? Quando que muda? Quando que você muda a faixa? Quando você muda aqui, quando você muda a sua vibração, aí você vai colocando tudo a perder, né? Então, assim, estar na saúde, ser saudável é algo que já é natural, teu. Só que a gente foi se desacostumando tanto disso, a gente foi vibrando tão baixo, que a gente se acostumou com o ruim, a gente se acostumou com o errado, e aí a gente fica perseguindo a saúde como se a saúde fosse algo inatingível, fosse algo fora de nós, inacessível. Só que isso é uma mentira, porque a saúde está em você, você é um ser saudável. Você foi feito para ser saudável o tempo todo. Se não está saudável, é porque você não está vibrando de acordo com a sua natureza. E assim, mesmo as pessoas que nasceram com problemas, né, com o corpo deficiente, o corpo é perfeito para o que ela precisa, para a experiência que ela precisa viver. Então a gente precisa olhar para isso com naturalidade. Ah, por que Deus fez isso comigo? Cara, para com isso. Sabe, Naturalidade e Deus na respeito, sua. né? E respeito à condição, ao que ela veio experimentar e vivenciar, não só ela, mas o conjunto, né, a família, porque a gente sabe que uma pessoa que tem qualquer tipo de necessidade especial, de deficiência, você envolve todos os envolvidos ali, né, todos que estão próximos. Todo mundo cresce, todo mundo aprende. E se não está aprendendo, deveria estar aprendendo, porque está negligenciando a experiência, está negligenciando a oportunidade. Então, a gente precisa olhar para isso com naturalidade. Outra coisa, se não é uma necessidade, é uma colheita. Então, a gente precisa encarar com naturalidade todas essas coisas, porque, de verdade, Deus, ele é perfeição. Não existe nada imperfeito na obra, nada. E se a gente ficar olhando, né, e acusando Deus de estar criando coisas ruins, a gente vai estar negando o que a gente já sabe sobre as leis,
né? O que a gente já sabe sobre a colheita, enfim, sobre todas as coisas. Deus nos dá a oportunidade de aprender através da alegria, do amor, da paz, do bem-estar. Só que a gente não aprende bosta nenhuma. A gente só quer relaxar, sabe? Sombra e água fresca, quando está tudo bem. E aí, a gente precisa da pedagogia, da dificuldade, da aflição para progredir. Como dizia meu pai, até um chute na bunda empurra a gente para frente. Eu diria que o chute na bunda empurra a gente para frente muito mais, sabe, do que o tapinha nas costas. Porque o tapinha nas costas só engorda nosso ego, muitas vezes, sabe? Então, de verdade, no nosso nível evolutivo, e se você não conhece os níveis evolutivos, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre os níveis de consciência. Tem nível de consciência que só evolui através da dor. E o nosso mundo está cheio de gente assim. Eu diria que a gente já consegue aprender um pouquinho através da alegria e do amor. Mas não tanto também, entendeu? E é isso, né, gente? Vamos parar aqui? E aí a gente começa amanhã? Uhum. Foi lindo hoje, viu? Foi mesmo. Gratidão, vocês todos. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente ao vivo, aos que vão ver depois, porque a gente sabe, né, esse horário da quinta-feira tira o povo um pouco do foco, né? Até eu fico um pouco meio atordoada. Obrigada, Dulce. Obrigada, Cris. Obrigada, pessoal. Um ótimo dia. Hoje tem live à noite sobre consciência empreendedora. Empreender na internet, sem aparecer. Será que isso é possível? Será que isso dá dinheiro? Será? Vamos saber com quem sabe. Tá bom? Um beijo para vocês e a gente se vê à noite às 20 horas, tá bom? Hoje, 20 horas, um beijo. Beijo. Até mais tarde.